Eu já falei inúmeras vezes nesse canal aqui que eu moro sozinho desde novo, né? Tipo, desde muito novo. Na verdade, eu comecei a morar sozinho quando eu tinha, sei lá, uns 13, 14 anos, mano. Foi literalmente 13, 14 anos eu comecei a morar sozinho. Ah, daí aconteceu uns BO aí, tá ligado? Vamos supor, minha mãe faleceu quando eu tinha 10 anos. Vou resumir pra vocês. Minha mãe faleceu quando eu tinha 10 anos. Daí eu fiquei morando com meu pai um tempo. Daí, tipo, morava eu, meu pai e meu irmão. Meu irmão completou 18 anos, foi embora de casa. Daí depois meu pai meio que, tipo, se casou com uma mulher e decidiu ir embora de casa. Ir embora de casa não, mas, tipo, ele queria que eu fosse com ele, mas daí eu briguei que eu não queria ir com ele e tal, porque ele ia se mudar pra outra cidade. Daí ficou aquela briga toda. Daí meu tio que morava, que é nosso vizinho aqui, meio que falou que ficava cuidando de mim e tal. Então meu pai foi embora meio que pra outra cidade e eu fiquei aqui solito. Então foi isso que aconteceu. Mas aí, tipo, meu tio é só vizinho, tinha uma casa separada. E daí eu morava na casa do meu pai sozinho. E eu comecei a morar sozinho com 13, 14 anos, cara. Queria comentar com vocês hoje do meu ponto de vista, o quão bom foi pra mim. Mas eu sei que isso é muito errado, óbvio. E eu sei que um dia eu vou ter filhos e eu não quero que isso aconteça com meus filhos. Porque as oportunidades que apareceram pra mim foram tanto boas, tanto ruins. Tipo, apareceu muita oportunidade pra mim. Apareceu muita coisa pra mim fazer, tá ligado? E eu não sei se vocês estão conseguindo entender, mas eu vou explicar pra vocês. E o pior de tudo é quando você é novo, cara. Que nem eu. Pensa um cara, 14 anos, morando sozinho. Eu estudava ainda, tá ligado? Tipo, mano, você tá com a cabeça foda-se, tá ligado? Graças a Deus, mano. Eu peço, olha, eu dou glória a Deus que eu não meti um filho. Imagina fazer um filho com 14, 15 anos. Nossa, daí olha, mano, não sei o que fazer, não. Alguma coisa que me ajudou, talvez, eu ser um jovem mais tranquilo, um jovem mais cabeça, digamos assim, mais pensar no futuro, foi a pandemia. Eu sei que a pandemia foi um negócio muito ruim pra geral, eu entendo isso, mas foi literalmente na pandemia, cara, que eu consegui um emprego. Foi literalmente na pandemia, não tinha festa, eu não tinha como sair pra festa, não tinha rolezinhos, então eu não tava me envolvendo com o pessoal, tipo, teve aqueles, acho que foi uns 2 anos, assim, tipo, de pandemia bem grave, né, acho que foi, né, não me lembro muito, mas acho que foi uns 2 anos, tipo, de pandemia, tudo, não tinha festa, nada, acredito que foi. Daí, ou um ano, não sei, mas nesse meio tempo, tá ligado, eu tava começando, tava iniciando meu namoro, e daí eu comecei a trabalhar e, pô, um jovem começando a trabalhar, ganhar dinheiro, o cara fica mó contente, né, mano? Pensa comigo, você com 15 anos, mora sozinho. Imagina se você morar sozinho quando você tivesse 15 anos. 15, 14, 15 anos. Aquela mentalidade louca de que o jovem tem, tá ligado? Começa a trabalhar e ganha dinheiro. Você com 14, 15 anos, morando sozinho, solito e tendo dinheiro. Meu irmão, a vida ia ser uma farra, a vida ia ser uma festa. Mas pelo menos eu não me perdi nisso. Eu sempre fui, que nem eu falei, a pandemia na verdade me ajudou, cara. Que daí eu não tinha as coisas, não tinha o que fazer. Eu só ficava em casa, não podia sair pra rua porque podia pegar Covid. Então eu ficava meio que mais direto em casa. Daí o dinheiro que eu fui ganhando, eu já falei que nos meus primeiros salários eu comprei bastante, algumas roupas pra mim. Eu comprei um celular depois também, tá ligado? Que eu sempre fui meio que tipo mal de celular e mal de roupa. E daí depois que eu meio que fiquei feliz com isso, e o meu time deu a ideia de eu fazer essa casa aqui. Isso eu já expliquei em outros vídeos. Mas eu quero comentar com vocês, cara, que nem o ponto que eu quero voltar ali, que foi o quão bem isso me fez, isso, tá ligado? Não, me perdi. O quão bom foi isso pra mim. Cara, você não tem noção a maturidade que eu tive nesse meio tempo. Mas eu não posso dizer que isso é bom porque não é toda pessoa que faz isso. Na verdade, eu acho que são exceções, poucas exceções, sabe? Tipo, de 10 pessoas, de 10 jovens que começam a morar sozinho muito novo, que tipo, que tá no mundo sozinho, tá ligado? Sei lá, com 14, 15 anos, desses 10 jovens, 2 vão seguir um caminho bom. No meu ponto de vista é esse, cara. 2, 3, tá ligado? Porque a maioria, mano, e pelo menos aqui ao meu redor, né, cara, na minha região aqui, o pessoal, meus amigos que eu conheço aqui, a maioria meio que se perdeu, tá ligado? Não é meio que se perdeu naquilo. Alguns conseguiram, hoje em dia, tipo, são trabalhadores e tal, mas passaram aquela fase ali fazendo muita merda. Alguns foram pra FEBEM, se você sabe o que é FEBEM, a FEBEM é onde, tipo, menor de idade faz coisa errada e vai preso. Eu tive, sei lá, uns quantos amigos, deixa eu ver, 1, 2, 3, uns 4 amigos, amigos meus, tá ligado? 4 amigos foram pra FEBEM, pra você ter noção. Sem contar daí, tipo, pra cadeia mesmo, vários, tá ligado? Sem contar, hoje em dia, teve, nos dias atuais, sei lá, do tempo dos meus 14, 15 anos, eu devo ter, sei lá, uns 5 amigos mortos, que que faleceram, né, que foram assassinados, e, tipo, nem morreu do nada, nem morreu do acidente, tipo, todos esses que eram meus amigos da infância, de antigamente, foram assassinados. Então, pra você entender que, tipo, eu estava mexendo em coisa errada e acabaram se perdendo no caminho da vida. Então, que nem eu falei, você fica muito à meriva, né, tá ligado? A deriva, na verdade, você fica à deriva, solto ali, sendo muito novo. Mas pra mim, cara, foi muito bom, porque eu criei uma responsabilidade, uma puta responsabilidade. Eu pensei assim, graças a Deus a chavezinha virou pro meu lado certo da vida, sabe? Tipo, pô, eu tenho que correr atrás do bagulho. Eu tenho que agradecer muito ao meu tio sobre isso, e também eu agradeço muito ao YouTube sobre isso, porque foi assistindo alguns canais aqui do YouTube, cara, que
vamos supor, eu fui vendo coisa de trabalhar, ganhar dinheiro, comprar coisas, consumista. Tipo, eu meio que aprendi mais sobre o capitalismo, tá? E comecei a entender o capitalismo, como ele funciona. E, tipo, querendo ou não, a gente tem que trabalhar pra consumir. A gente tem que ser consumidores, tá ligado? A gente tem que consumir as coisas ali, mas também não ser aquele consumidor louco. Então, já é papo mais pá. Mas, voltando aqui, cara. Eu não recomendo ninguém, tá ligado? Não recomendo, sei lá, quantos anos você tem, tá vendo esse vídeo aqui no meu canal. Eu não recomendo você jamais fazer isso, tentar viver sozinho a sua vida. Só se talvez você estiver numa situação muito ruim dentro de casa. Vamos dar um exemplo, talvez, sei lá, teus pais são, sei lá, viciados, drogados, coisas assim, e tipo, não dão a mínima atenção pra você, não comprou comida pra dentro de casa, só usam dinheiro pra droga, você vive na merda, coisas assim. Daí eu te recomendaria você ir embora de casa. De verdade, te recomendaria, cara. Ah, vão me cancelar aqui, talvez sempre vai ter opiniões contrárias, é óbvio. Mas eu te recomendaria, de verdade. Se você tem um pensamento mais, pô, mano, eu tenho que correr atrás das minhas coisas, você tem aquela ambição, você tem vontade de vencer na vida, mete o pé, mano. Mete o pé, tá ligado? Mete o pé mesmo e foda-se. Meu pensamento sempre foi meio que esse, tá ligado? Vou falar um pouco até sobre meu pai, tipo, o tempo que a gente morava junto aqui, né? Daí, tipo, depois que meu irmão foi embora, meu pai, ele tava meio que solteiro, né? E daí, tipo, a fase dele solteira, mano, ele vivia indo pra festa e coisas assim, sabe? Tipo, meu pai é um cara mais velho, tipo, e ele tava com 40 anos, acho que era. Ele já tava indo pra festa, e, tipo, saía sexta e voltava, sei lá, no domingo, segunda, ou, tipo, ele trabalhava de dia também, né? Mas daí, tipo, de noite ele ia pro bar, ficava até tarde da noite no bar ali, e daí, tipo, eu estudava de manhã. Mas, pra falar a verdade pra vocês, cara, eu sinto que se por mais que ele não tivesse encontrado essa mulher e tivesse ido embora, eu teria ido embora de casa antes de ser maior de idade. Porque eu já pensava nisso. Eu já pensava, na minha cabeça já tava tudo esquematizado. Tipo, pra mim eu já tinha que, tipo, com 14, 15 anos eu ia embora de casa. Esse não é o meu pensamento, porque eu não compactuava com aquilo ali. Eu já, tipo, eu não sei se eu já cheguei a falar isso pra ele, mas acho que mais ou menos eu já falei por cima, assim, tá ligado? Mas que eu iria embora de casa. Eu já tava, pra você ver que quando ele foi embora meio que de casa, eu tinha 13 anos, eu meio que já. Pô, mano, eu já tava pensando nisso, meu pensamento já tava quase certo, eu já tava fazendo de tudo, organizando tudinho pra ir embora de casa. Mas é que nem eu falo, é mentalidade, cara, é muita mentalidade, e eu sei que eu fiz algumas coisas erradas ainda, mesmo sendo menor de idade, mesmo tendo essa mentalidade, daí pensa uma pessoa com a cabeça voada, o que que ela teria feito? Talvez estaria morto, ou talvez estaria preso, coisas assim poderia acontecer. É bem difícil, tem várias opiniões, opiniões não, mas tipo, como é que eu posso falar? Tipo, várias propostas pra você seguir o caminho do bem e o do mal. E o do bem é quase sempre o mais fácil, tá ligado? É quase sempre o mais fácil. Posso falar pra você se envolver com tráfico, coisas assim, é sempre o mais fácil, é o do mal, tá ligado? E o do bem é sempre aquele ralar, ter que trabalhar, fazer coisa assim, ser honesto. É sempre mais difícil, mais chato, que vai demorar mais tempo, é sempre assim. Então é por isso que às vezes eu vejo alguns comentários, as pessoas dizendo, nossa, você nem parece que tem 21 anos. Eu tenho 21, tá? 21. A pessoa fala, nem parece que você tem 21 anos, tipo, nossa, você tem pensamento bem diferente. O vídeo sobre o financiamento que eu fiz, muita gente falando, pô, ainda bem que o moleque se deu conta cedo da cagada que ele fez, coisa assim. Muita gente falando sobre isso, tá, cara? E a realidade é que, tipo, pode parecer que não, sei lá, você pode achar, na verdade, a maioria dos casos, eu sei que o correto, na verdade, o correto mesmo, de verdade, é uma pessoa com 21 anos não ter vivido muito a vida que nem eu vivi. Esse é o correto da vida. Essa é a moda certa de você seguir o tradicional. Mas eu fui uma coisa à parte e que por sorte, por, sei lá, Deus me abençoou, Deus olhou pra minha cabeça e disse, pô, vou ajudar esse moleque, meu tio também ali, tá ligado? E sei lá, por minha vontade também, dei certo, tá ligado? Mas é um caso muito à parte, mano, muito à parte. E vamos supor, a minha mentalidade hoje em dia, com 21 anos, eu acredito que seja de um cara, mano, que vamos supor, fez bastante cagada na adolescência, fez bastante cagada, sei lá, até os 25 anos, começou a cair a ficha depois dos 25, 26, 27 por aí, chegou nos 30, pensou, nossa, tem que tomar um jeito na vida. E aí fica aquela crise que muita gente tem a crise dos 30 anos, e tá ligado? Ali, quando ele tá com 30 e poucos anos, ele se dá conta e fica com essa mentalidade que eu tô já meio que agora, tá ligado? Porque eu passei pelos perrengues muito cedo, eu tive que amadurecer muito cedo. Porque, pô, você tem que pagar uma conta de luz com, sei lá, menor de idade, tendo que comprar suas coisas, tendo que comprar comida, bagulho pra você, tipo, sendo menor de idade, mano. Sendo, tipo, pensa você ser um adulto menor de idade. Vamos supor, e eu tinha que estudar ainda, os bagulho assim, tá ligado, mano? Trabalhar, comprar meus negócios. Acaba que você cria responsabilidade na marra, tá ligado? Você se torna uma pessoa responsável na marra, forçado. E o correto eu acho que não é isso, né? Mas eu também digo pra você que é muito bom, porque sabe por que isso é muito bom?
Mas quando a pessoa cria uma coisa na marra, assim, ela vem do zero, ela dá valor a tudo que ela tem. E ela se torna trabalhadora, ambiciosa, uma pessoa que quer correr atrás das coisas, tá ligado? Um cara batalhador de verdade. Que nem o meu patrão ali, tá ligado? Que nem o meu ex-patrão, na verdade, da lancheria. Tipo, ele passou fome na infância, várias troças assim, sabe? Bem triste. E hoje em dia, ele tem a empresa dele e tal, tem um carro do ano e tal, os bugs assim, tá ligado? Tem 2 casas, coisa assim. Mas ele literalmente veio do zero, só que ele sabe o valor, tá ligado? Ele sabe de onde ele veio. Pô, tá ligado? Ele passou aquele perrengue, é que nem eu. Eu tenho aquela fobia que eu já falei inúmeras vezes que eu não quero voltar a ser pobre. Ele tem a mesma coisa, tá ligado? Então ele tá ligado? Sempre correndo. E por um lado, isso é bom, tá ligado? A parte de você ser sozinho. Só que a parte ruim é que você tem que ter uma cabeça boa pra isso. Que em muitos casos as pessoas não têm. Infelizmente, eu tenho um exemplo aqui, que é meu irmão, que ele tá com 26 anos, tem um filho, e tá ligado? Não vou falar nada demais assim, mas só pela minha cara eu acho que vocês já conseguem entender, sabe? Tipo, como é que ele tá hoje em dia, assim. E eu fico muito triste com isso, sabe? Porque, querendo ou não, ele ainda tem um dependente dele. E ele já tem 26 anos, ele é 5 anos mais velho que eu. Daqui a pouco ele tá nos 30, e quando ele tiver uns 30 vai cair essa ficha dele de amadurecimento, de responsabilidade. Não vou dizer que é tarde, nunca é tarde pra tu correr atrás. Mas tu meio que perder a tua juventude ali, onde tu podia estar trabalhando e conquistando, pra lá na frente descansar, vai fazer falta. Eu acredito que vai fazer falta porque eu gosto de conversar com pessoas mais velhas e todas as pessoas mais velhas dizem a mesma coisa. Faz falta. Faz falta. Você deixar pra conquistar suas coisas depois que você tá mais velho, correr atrás depois que você tá mais velho, seu corpo já não é mais o mesmo, sua energia já não é mais a mesma, sua motivação já não é mais a mesma. Mas não é impossível. Não tô dizendo que é impossível, mas que é diferente, o ciclo da vida é. Tamo junto, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Meu Insta tá aqui na descrição do vídeo. Se você quiser me seguir lá, estamos batendo quase 16 mil seguidores. Se inscreva no canal, por favor, e deixe seu like. É nóis. E o grupo de promoções, eu criei um grupo de promoções também no WhatsApp, está aqui, ó, aqui no link da bio. Promoção de tudo, tênis, calcinha, cueca, moto, sei lá, bicicleta motor, celular, tem tudo lá, tá? Então você, se você quiser, entra no grupo lá e vê as promoções que tem. Tamo junto.